Oi. Professor, então vamos lá. Já vamos começando, porque já deu o nosso famoso 8-7. E aí, se a gente tiver mais gente entrando, a gente vai passar um pouquinho pelo começo pela origem da escola, e aí sempre pode voltar para o tema e depois abrir para perguntas para quem tiver interesse. Bom, pessoal, obrigado por participar do nosso webinar. Boa noite a todos. Esse webinar é o segundo webinar que eu faço de Analytics, mas o primeiro foi um pouquinho mais complicado e ainda bem que hoje eu tenho aqui a participação do professor Fred do meu lado e o professor Kleber na outra câmera à distância. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, adiante, eu vou começar explicando para vocês um pouquinho sobre a Convergiu, né? Quem é a Convergiu? Bom, a Convergiu é uma escola que nasceu com a necessidade e a partir da visão dos seus fundadores de impulsionar o mercado educacional e trazer mais informação num momento de transformação digital que passamos todos. No final das contas, a gente passa de um momento digital para um momento de transformação digital, ou as empresas que nasceram digitais estão muito bem, obrigada. E as empresas que existem agora, que já existiam, estão passando por esse processo de transformação digital. Os nossos professores, todos, e os fundadores, inclusive, passaram por esse processo dentro da sua empresa, e a gente está aí justamente para mostrar para as pessoas o que é a disrupção digital e ajudar os nossos alunos a passar por esse processo, né? A gente tem uma visão que leva a essa crença justamente que é a evolução contínua que vai preparar para o novo. Então, a gente tem justamente essa parte da visão que é a gente não tem um foco em cursos muito longos, a gente não é um MBA, a gente não é engessado pelas aprovações e curriculares, etc., para que a gente possa levar ao mercado sempre o que está em voga. Não obstante, a gente já sempre, o nosso Big Data está na 5ª turma e a gente já mudou a grade curricular. Bom, vamos lá. Aí daí a gente vai adiante. Os nossos cursos, quer dizer, corroborando com essa ideia, os nossos cursos são 100% focados no mercado e a gente tem a ideia de trazer a aplicabilidade dele para o dia a dia de quem está na empresa, o colaborador da empresa, o gestor da empresa. O nosso objetivo é que todos os cursos sejam de fácil implementação na empresa e atacando o status quo, quer dizer, o que existe hoje dentro da empresa, com muitos dados e insights contra esses modelos pré-existentes. Então, as pessoas costumam falar, isso não funciona, etc. Então, a gente mostra que, através de dados, a gente quebra muitos paradigmas e muitas ideias, né? A gente acredita justamente também no método e no ensino para mostrar que dá para trazer a disrupção de uma forma pragmática e bastante ordenada. Um pouco aqui, passando rapidamente pelas nossas instalações. Então, a gente tem aqui, estamos na Vila Olímpia, temos um andar aqui na Vila Olímpia, acho que é de fácil acesso, tem trem, patinete, bicicleta elétrica, etc. São duas salas de aula com 15 e 30 lugares, uma sala de videoconferência e reunião, e espaço para evento e workshop, aí, desde que a gente tem esses espaços, pessoas aqui no total, né? Vamos lá. A gente vai falar, passando rapidamente pelos nossos parceiros educacionais. Então, temos aqui não só as pessoas que nos apoiam, tanto da parte estrutural, como a MOIP, a Leste, o pessoal do Amigos do Mercado, que também está sempre divulgando e apoiando a gente, vice-versa. Mas aí a gente já parte para parceiros de tecnologia como a Adobe. A gente tem... eu sempre falo isso porque é importante, eu estou esquentando o pessoal, porque a gente vai começar a dar aula de Adobe Analytics
audiência, etc., que é uma coisa que existe uma demanda imensa no mercado e todo mundo só trabalha com o Google Analytics, né? Acho que é sabido hoje que a empregabilidade de alguém que saiba Adobe Analytics está muito alta por causa da demanda em grandes empresas. E a gente, Microsoft, hoje a gente anunciou a nossa parceria com o IAB Brasil, que é o nosso parceiro também de educacional e etc. Já fizemos projetos com Tóquio Marine Seguradora, Banco CBSS, TID, Centauri e outros que estão vindo por aí. Tá? Bom, eu acho que a gente passa dessa parte mais burocrática para falar dos professores. Eu acho que é importante dizer, voltando para a história de ser professores de 100% de mercado, mas a gente acredita nesse mix entre academia e mercado. Então, muitas vezes tem uma escola que bom, enfim, o cara só focado no mercado, a gente trabalha, etc., mas a gente acredita muito no acompanhamento pedagógico e a formação acadêmica através do processo, e por isso a gente tem, de todos os nossos professores, 40% tem mestrado ou doutorado aqui, né? Um pouco também da composição profissional dos nossos professores, né? Diretoria, gerência alta, muitos empreendedores. A gente tem aqui hoje 2 empreendedores como nossos professores, que vai apresentar o nosso People Analytics. Pessoal, eu vou mandar essa apresentação para vocês, depois tem todo o LinkedIn dos nossos principais professores aqui, tem mais professores, é claro, nesse curso também tem a Mariana De Peron, que é uma profissional focada em diversidade e inclusão, e também tem a Evelyn, que é mais focada na parte de talento, recrutamento e LinkedIn. Avançando no programa do curso, a gente tem... Vou pular aqui para People Analytics. Ele se destina, obviamente, a profissionais de recursos humanos, gestão de pessoas, ou aquisição de talentos, desenvolvimento de talentos, ou matérias, ou assuntos relacionados, né? A gente fala de gestores aqui nesse slide, mas eu acho que é mais de gestores, né? Não só gestores que precisam trazer ou têm uma necessidade de entender mais seu profissional, sabe de ferramentas do profissional, mas também pessoas que não são gestores ainda, mas que podem trazer essa informação para dentro da sua empresa. A gente enxerga como diferencial ou fala, bom, afinal, né, o que a gente faz, o que é essa transformação digital, como se aplica em RH. Esse programa é dividido em 5 disciplinas aplicadas em 20 horas, todas as aulas são presenciais, e aí a gente tem nessas 5 aulas, a gente abre com a importância do uso de dados e inteligência na contratação de talentos, professor Kleber Piedade, que está aqui com a gente, usando dados para engajar e reter talentos, professor Fred Lacerda, que também está com a gente. Aula 3 com LinkedIn, nova ferramenta de relacionamento profissional, professora Evelyn Federici. Aula 4, como garantir a diversidade num país desigual usando dados, ou seja, não podemos analisar só dados num país tão diverso e com pouca inclusão assim. E a aula 5 é um case prático, é importante sempre trazer o uso de case, como começar a implementar People na sua empresa, e a gente vai trazer o caso do Workplace by Facebook, e é o surgimento de redes sociais dentro das empresas para a gestão de talentos, né? Bom, é importante também passar aqui a informação dos nossos professores que estão aqui do meu lado. O Fred Lacerda, ele é cofundador e CEO da Pin People. Ela é uma plataforma pioneira de gestão de Employee Experience e People Analytics, que, obviamente, ajudam as organizações a medir e melhorar a experiência dos seus colaboradores. Foi sócio fundadora da 21212, quem não conhece, foi uma das primeiras aceleradoras de startups do Brasil, no Rio de Janeiro, e aí capacitando centenas de empreendedores, investindo em mais de 40 startups, né? Fez carreira em consultoria na Accenture, foco em Talent Management e Change Management. Ele é mestre em administração de empresas pela PUC-Rio. Apresentando também o nosso professor na outra terra, o Kleber Piedade, ele é CEO da Matchbox, é uma HR Tech,
que está trabalhando para revolucionar a forma como empresas e talentos se relacionam e se conectam através de experiências de dados. Além de empreender, trabalhou por 8 anos em multinacionais como Diageo, BASF, na área de marketing, formado pela SPM e tem MBA na FIA USP. Bom, agora eu passo a palavra para o professor Kleber, que vai apresentar aí a disciplina da importância de uso de dados e inteligência na contratação de talentos. Legal. Obrigado aí pela introdução. É um prazer estar falando aí com todo mundo. Bom, como ele falou, eu sou responsável aí pela operação da Matchbox. A gente trabalha muito em processos de talent acquisition, principalmente projetos de estágio, trainee. E muitas vezes a gente tem o desafio de ter 30 mil pessoas interessadas para um processo seletivo de uma empresa e ter apenas 20, 30 vagas. Então, a gente não teve outro caminho a não ser entender como que a gente pode trazer dados, principalmente dados que sejam relevantes para nos ajudar a tomar as melhores decisões e orientar os nossos clientes sobre quais talentos eles deveriam contratar. Então, a ideia dessa disciplina e dessa introdução é falar um pouco sobre o conceito de People Analytics, né? A gente hoje usa dados em praticamente todas as nossas decisões, né? E várias áreas, várias plataformas da nossa vida usam dados. Então, hoje, se você está assistindo no Netflix, ele tem lá filmes recomendados para você. Se você está comprando alguma coisa, ele te recomenda coisas parecidas, tudo isso com base em comportamento e com base em dados. E quando a gente fala de People Analytics, nada mais é do que a gente observar dados e comportamentos de pessoas para conseguir ter melhor assertividade na contratação, na retenção e no desenvolvimento das pessoas dentro das organizações. Então, realmente é um assunto que está muito em alta, que tem crescido muito, e a primeira empresa a utilizar People Analytics na prática foi o Google, ali a partir de 2012. Então eles entenderam que eles precisavam melhorar as engrenagens de contratação deles. Eles tinham que contratar mais gente, mas não poderiam aumentar o time na mesma velocidade, então eles tinham que desenvolver uns algoritmos e algumas fórmulas para conseguir ter mais efetividade no processo de contratação deles, e depois isso passou a ser utilizado por eles e por várias outras empresas mundo afora. Então, a ideia dessa primeira aula é a gente contextualizar um pouco de People Analytics, da onde surgiu e como que eu realmente faço para utilizar isso para otimizar a minha seleção de dados e também ajudar os participantes do curso a criarem um mindset orientado para dados, né? Como é que eu incorporo isso no meu dia a dia? Quais são os benefícios de eu trazer People Analytics para o meu processo de recrutamento e seleção? E como que eu faço isso na prática? Como é que eu dou os primeiros passos? Então, a ideia é que a gente tenha não só conceitos, mas exercícios, situações reais em que a gente vai trazer dados e vai incentivar vocês a tomar decisões baseadas nesses dados com um olhar para recrutamento e seleção de pessoas. Acho que os benefícios de utilizar People Analytics em recrutamento e seleção, eles são bastante significativos, né? Eu acho que não só um aumento de assertividade do perfil de pessoas que você traz para a sua organização. A partir do momento que você tem um perfil mais assertivo, você consegue ter uma retenção maior também desses talentos. Você tem pessoas que têm uma probabilidade maior de permanecer por mais tempo dentro da sua organização. Eu acho que muito mais objetividade e otimização do tempo, tanto seu quanto do candidato. Então, o Google, por exemplo, fez um estudo de que eles faziam um processo que às vezes tinham até 7 entrevistas. Eles viram que a partir da 4ª entrevista não tinha nenhum dado relevante que poderia mudar a tomada de decisão. Então, eles otimizaram isso. Isso foi uma otimização de tempo para eles, uma otimização de tempo para os candidatos. Tem um case muito legal do exército americano também, que eles viram que as pessoas que tinham maior probabilidade de seguir o programa do exército eram pessoas que conseguiam fazer mais de 80 flexões e fazer um processo que eles, enfim, como se fosse um HIIT de exercícios. E aí eles conseguiram com isso uma alta correlação
com os aprovados e passaram a utilizar isso no processo seletivo deles. Então, a gente entende que a gente consegue, com o People Analytics, otimizar tempo, ter mais assertividade, aumentar a retenção de talentos e permitir que o RH ele tenha uma atuação mais estratégica e um papel cada vez mais estratégico na tomada de decisão dentro das organizações. Nós que somos profissionais de RH e trabalhamos com grandes empresas, a gente sabe que o RH ele quer ocupar esse papel mais estratégico e os dados eles são essenciais para tomar essa decisão. A gente entende que decisões baseadas em feeling, em experiência, elas já não têm mais tanto espaço quando a gente fala de fóruns estratégicos. Então, quanto mais a gente puder trazer dados para fundamentar as nossas decisões relacionadas a quem que a gente deve contratar, como é que deve ser o processo seletivo, como é que eu trago ferramentas que são boas preditoras de performance para o meu processo seletivo. Tudo isso vai nos ajudar muito a ganhar força como área estratégica que somos, né? Acho que o grande organizações hoje são as pessoas que fazem essa transformação das organizações e que muitas vezes definem se uma organização ela vai ser bem-sucedida ou não. E a gente entende que o People Analytics ele pode ajudar muito nesse processo de aquisição de talentos. A ideia é que a gente, enfim, fale um pouco sobre os diferentes níveis, né, que a gente tem hoje de People Analytics, desde eu olhar para os dados do passado, o que já aconteceu, e olhar para o retrovisor, até eu conseguir fazer um diagnóstico e correlações entre essas informações. Então, por exemplo, eu fiz um teste de lógica no meu processo seletivo. Qual que foi a correlação entre as pessoas que tiraram melhor nota no teste de lógica e as pessoas que efetivamente foram aprovadas? Então, a gente fazer diagnósticos e transformar os dados em conhecimento para orientar a tomada de decisão, passar depois para um olhar em que a gente começa a trabalhar com análises preditivas, ou seja, com base no que eu aprendi com os dados, como é que eu consigo prever quais a probabilidade de se encaixar na minha organização e de ter mais sucesso aqui. Então, a gente fala um pouco sobre todas essas etapas, né, de níveis de maturidade de People Analytics, e vamos dar também alguns passos para que vocês possam iniciar isso dentro das organizações, como começar com o Excel e ir evoluindo para outras ferramentas de análise, que dados buscar, em que momentos buscar, qual a metodologia que a gente tem que utilizar e também como que a gente faz esse mindset dentro da organização para que as informações e as decisões sobre quem contratar, elas sejam muito mais baseadas em dados do que apenas em experiências ou impressões. A gente vai falar bastante sobre métricas e indicadores também, então desde custo de aquisição de candidato, ROI de ações que eu estou fazendo para minha marca empregadora, enfim, quanto que eu estou investindo realmente em determinadas ferramentas para o retorno que eu estou tendo no meu processo seletivo e como utilizar esses dados e essas métricas não só para transformar o RH de uma área que às vezes é vista como despesa em uma área de investimento, mas também para ajudar a gente a ter mais budget para conseguir orientar essas decisões de pessoas que são super importantes e que têm efeito no sucesso da organização como um todo. Então, a ideia é que nessa primeira aula a gente olhe para todo essa introdução ao People Analytics, como utilizar isso dentro de seleção, recrutamento e seleção de talentos, quais métricas a gente vai ver e como que eu trago um pouco do mindset para a minha organização. A gente espera conseguir trazer todo esse conteúdo para vocês em 4 horas, num formato em que todo mundo vai poder participar, vai poder exercitar os conceitos que a gente está trazendo, e a gente espera que vocês gostem do formato. E depois a gente passa a bola para o professor Fred, em que ele vai continuar contando um pouco sobre como utilizar a People Analytics, mas não mais num viés de recrutamento, mas num viés de desenvolvimento, engajamento e outros fatores relacionados à jornada do colaborador. Eu queria passar a bola aí para o Fred para ele contar um pouquinho de como que vai ser a segunda aula do curso. Boa. Então, gente, prazer estar com vocês. Boa noite. E acho que o Kleber já deu uma belíssima introdução, né, sobre People Analytics. Então, essa segunda aula, na verdade, ela
ela vem muito como um encaixe, como uma continuação da primeira aula. Ela está muito ligada, né, ao meu trabalho hoje na PinPeople, mas também à minha experiência anterior, né, trabalhando como consultor na parte de gestão de pessoas. E hoje, basicamente, o que a gente faz na PinPeople é ajudar realmente a fazer, né, a tornar a gestão de pessoas mais analítica, né, se basear mais em dados para tomada de decisão ao longo da jornada completa do colaborador, ou seja, do momento em que ele entra até o momento em que ele sai, né, da empresa. Então, como talvez aí complementando o que o Kleber já falou, o grande objetivo dessa segunda aula é como é que a gente, legal, já fiz uma seleção assertiva, já usei Analytics para melhorar minha capacidade de selecionar pessoas, para tornar esse processo mais eficiente também, mas legal, não acaba aí, né? Porque quando as pessoas entram, e ainda mais no mundo em que a gente vive hoje, que é um mundo de contínua mudança, a jornada das pessoas se tornou uma coisa que a gente precisa também acompanhar. Tem até estudos hoje, né, lá fora em Stanford, que mostram que existe uma tendência chamada from fit to acculturation, né, do fit, o fit é a empresa, o fit é a posição, que é o que a gente fala da fit cultural, né, que é o fit é a empresa, e o fit é a posição, que é o fit técnico. Eles são importantes, são extremamente importantes, mas eles podem não significar absolutamente nada quando a gente pensa em performance e retenção, se a gente não tem um processo de aculturamento, um processo de onboarding, e uma jornada que também, né, se preocupa com o sucesso do colaborador. Então, a grande ideia dessa segunda aula é justamente entender como é que a gente pode usar dados, como é que a gente pode alavancar as nossas tomadas de decisão, melhorar as nossas tomadas de decisão, visando engajar, reter talentos e eventualmente, né, de forma consequentemente, melhorar o nosso employer branding, porque a gente está falando hoje de um mundo que gira em torno de experiências e as pessoas têm experiências no trabalho. Isso define como as pessoas, não só se elas trabalham bem, se elas se mantêm na nossa empresa, mas também o quão bem elas falam ou quão mal elas falam da nossa empresa para fora, né? E aí tudo isso também ocorre num momento especial, e eu acho que é especial, pelo menos, depende muito da perspectiva, mas é especial para muita gente, que é esse momento de guerra de talentos, né? Então, hoje, que acho que foi um pouco até da introdução que a gente teve, né, do conceito até da escola, que hoje a gente está num momento em que, assim, todo mundo compete com todo mundo, as startups apareceram para serem novas opções de trabalho, as pessoas já não se importam mais com remuneração e benefícios como principal, né, como o driver, né, para escolher e para se manter num lugar. Então, a gente tem realmente um nível de guerra de talentos, que é um nível global, porque hoje, né, eu tenho pessoas na minha empresa que não moram em São Paulo, que trabalham na minha empresa da mesma forma como alguém que mora em São Paulo e trabalha no escritório. Então, assim, a gente tem um nível de guerra de talentos como a gente nunca teve antes. A gente se aproxima aí de uma melhoria econômica né, no Brasil, o que vai fazer uma pressão na lógica de engajamento e retenção. Então, é importante entender o que mudou, né, e os desafios de retenção de talentos no futuro. Então, muito do que a gente vai falar nessa aula também é do conceito de jornada do colaborador e de como acompanhar essa jornada com a visão de dados, né? Até porque, quando a gente fala de engajamento e retenção, a visão do passado é aquela visão pontual, em que a gente vai conversar com esse colaborador uma vez por ano na famosa pesquisa de clima e engajamento. E a gente agora tem uma tendência, né, de ter uma coleta contínua de dados e uma análise contínua desses dados. Então, boa parte também do conteúdo vai estar dedicado a como fazer essa coleta, que tipo de ferramentas que a gente pode usar, como é que a gente pode fazer isso dentro de casa, ou como é que a gente vai fazer isso usando fornecedores. E a partir do momento que a gente tem muitos dados, a gente começa a poder fazer de fato analytics, a gente começa a, né, como o Kleber falou, a poder de fato fazer a predição, né, entender legal como é que eu vou predizer o que vai acontecer com base nos dados que eu tenho e como é que eu faço isso em escala. Então, muito do que a gente vai falar também
é dessa lógica desses níveis de maturidade de People Analytics voltados para engajamento e retenção. Eu vou trazer também alguns casos práticos. O Kleber falou do Google. O Google é o grande case, né? Os caras estão trabalhando nisso há 15 anos em People Analytics, né? Então, o Google acho que é um grande case para diferentes momentos da jornada do colaborador. Eles têm projetos fantásticos, né? O projeto Oxigênio, por exemplo, voltados para retenção, voltados para construção de times, né, de alta performance. Então, eu vou trazer alguns desses cases também e vou trazer alguns cases pessoais, né, de construção de modelos de identificação de correlação para prever engajamento futuro, enfim, de coisas legais que a gente consegue construir a partir do momento que a gente tem dados. E que muitas vezes entram num domínio, né, de data science, num domínio de inteligência artificial, mas que a gente já consegue começar a fazer dentro de casa. E, por fim, acho que a gente vai falar também um pouquinho tanto do passo a passo, né? Então, legal, por onde eu começo? A lógica de definir um objetivo, né? Então, People Analytics tem que sempre atacar um objetivo e uma dor, um problema que a gente quer resolver, uma hipótese que a gente quer investigar. O segundo passo, que é a coleta de dados, depois a questão de definição de métricas, depois como é que a gente entende insights, faz correlações entre esses dados e, por fim, como é que a gente cria ações em cima disso, né? E a gente vai falar também dos erros e armadilhas comuns relacionados ao uso de dados, tá? Então, a gente tem, né, muitos possíveis erros, né? Talvez o mais famoso é correlação não é necessariamente causalidade. Então, eu entender que dois dados são correlacionados não significa que um causa o outro. A gente tem várias piadas referentes a isso, como o número de aparições do Ben Affleck, como é que é? De um ator de Hollywood num filme versus... Tem uma correlação extremamente grande com o número de afogamentos em piscinas nos Estados Unidos. Então, assim... Acho que é o Ben Affleck. É o Ben Affleck. Então, assim, várias correlações que a gente pode fazer todos os dias, né? Mas isso não significa que a gente vai tomar as melhores decisões. Casualidade. Exatamente. Então, isso é uma super armadilha, tal como existem outras armadilhas, mas também existem algumas, né, algumas oportunidades, como, por exemplo, criação de behavioral nudges, né, para você fazer uma interferência para provocar um comportamento diferente nos colaboradores. Então, assim, a gente vai falar de uma série de temas. Vou trazer alguns cases também um pouco mais avançados de coisas novas que estão acontecendo. Então, por exemplo, no Vale do Silício hoje tem empresas que estão conseguindo identificar chances de turnover com base no uso de pronomes. Então, nos textos, né, nos e-mails. Então, dependendo como é que essas pessoas escrevem, eu consigo identificar se as pessoas se sentem mais parte da empresa ou menos parte da empresa. Então, a gente vai abordar uma série de cases e de coisas novas que estão acontecendo, né, de como é que a gente faz a gestão da nossa cultura usando dados, de como é que a gente faz a questão, né, mede engajamento e pensa em retenção usando dados. Então, acho que é um pouco esse aí o objetivo dessa segunda aula. Beleza. Adiante. Vou falar também da terceira aula. Essa não sou eu que vou dar, mas a terceira aula está focada em LinkedIn, tá, como a nova ferramenta de relacionamento profissional. E acho que todos nós, né, estamos agora, talvez esse ano, né, final do ano passado e início desse ano, talvez tenha sido realmente o momento em que o LinkedIn deu uma virada. Acho que todos nós agora conhecemos influencers no LinkedIn, todos nós, de fato, começamos a estabelecer uma rotina, né, de literalmente, seja algumas pessoas, inclusive, a produzir conteúdo, outras pessoas a simplesmente acompanhar e engajar em conteúdo. Mas, assim, o LinkedIn ele se tornou a principal ferramenta de relacionamento profissional, né? Não, é engraçado porque, para mim, só te interrompendo, Fred, para mim, eu uso mais o LinkedIn hoje em dia do que o Facebook. É um absurdo. Assim, é exatamente isso que eu ia falar. Que não é uma rede social para você se relacionar, mas, enfim, como tem tanto conteúdo relevante, tanto conteúdo autoral, e aí você compartilhando de sites, etc., o Facebook com um monte de algoritmo maluco e um monte de
propaganda caiu em desuso. Exatamente. Então, acho que assim, o LinkedIn, o que é certo é que ele se tornou uma ferramenta importante. Ao mesmo tempo, como qualquer ferramenta, como qualquer rede social, ele apresenta uma série de armadilhas, né? Armadilhas no sentido de você não fazer o melhor uso, de você perder tempo, de você se afogar em coisas que não são relevantes. Então, tanto para o profissional quanto para a empresa, existe uma série de oportunidades e de armadilhas no LinkedIn, e o objetivo dessa terceira aula é justamente falar desse assunto, né? Então, seja na lógica dos millennials, né, e do LinkedIn, dentro do LinkedIn, que na verdade é a maior parte da nossa força de trabalho hoje, sejam os executivos e profissionais, né? Como é que a gente deve se portar e quais são as boas práticas de postura, de conteúdo. Entrando na parte das empresas, né? Como é que as empresas podem, de fato, usar o LinkedIn como uma ferramenta de relacionamento. E aí, relacionamento, a gente não está falando só com potenciais candidatos e potenciais profissionais que venham a trabalhar um dia na nossa empresa, mas a gente também está falando com outros públicos, com outros stakeholders, com clientes, com fornecedores, né? Então, o LinkedIn ele é uma ferramenta hoje extremamente importante de vendas também. É a voz da empresa. É a voz da empresa. Caso, né? Diferente do Twitter, que é uma coisa mais fã e de entretenimento, etc., que você está realmente falando, né, Exatamente. de como ela se importa, quais são as iniciativas e por que ela é uma empresa que deve ser admirada pelas iniciativas. Exatamente. E a gente tem visto também, né, o papel do indivíduo, seja na cadeira do CEO, seja na cadeira de diferentes líderes. Como é que esses líderes hoje se portam dentro do LinkedIn, porque eles sim têm um poder, né, de serem mais importantes para a marca empregadora do que a própria página da empresa. Então, enfim, existem muitas oportunidades e muitas armadilhas. E aí também vamos falar, né, da questão da assinatura, do uso do LinkedIn pago. Então, o LinkedIn tem uma série de ferramentas para o contexto de RH, principalmente o Recruiter, né, que é uma ferramenta de recrutamento extremamente poderosa. Poderosa e cara. E cara. É importante que a gente vai passar por melhores práticas, porque ela é cara. Exatamente. E você tem que saber usá-la bem, porque e aí, é poderosa. E também dá para usar o LinkedIn for free, mas enfim, ele como uma ferramenta paga, ele realmente é poderoso e caro. E por fim, né, como engajar o seu time de executivos usando o LinkedIn também. Então, na lógica, como a gente já falou, né, de levar a voz da empresa mais adiante, de ter um alcance maior, de ter um poder de influência maior, principalmente num momento em que o mundo gira em torno de influencers, né? Então, não só os influencers do YouTube, os influencers das redes sociais, do Instagram, agora os influencers do LinkedIn, que são realmente, e não quer dizer que o seu executivo, que o seu CEO tem que ser um top voice, tem que ser um influencer, mas o que importa é as pessoas hoje seguem quem elas admiram. E se a gente está falando do plano profissional, elas vão seguir os executivos, vão seguir o CEO, vão seguir, enfim, você, desde que você esteja adotando uma estratégia correta. Então, esse vai ser o objetivo aí dessa aula 3. Passando aí, assim, eu abro a próxima aula, eu volto para o professor Cléber Piedade, e, assim, há uma quebra, a gente falou de número até agora, e aí vocês citaram um pouco das armadilhas, você diretamente, Fred, das armadilhas da utilização de dados puramente na empresa, pelo RH, e a gente vai para um tema super importante, que é como é que você garante a diversidade e a inclusão sendo que você está olhando apenas os dados, né? Então, devolvo a bola para você, professor Kleber. Legal, aqui, bom, quem vai ministrar a quarta aula é a Mariana de Peron, ela é especialista em diversidade, mas acho que esse é um tema que ele é muito relevante em todas as organizações hoje, né? A gente tem pesquisas da McKinsey que mostram que organizações diversas, elas têm 35% maior probabilidade de ter maiores lucros do que organizações que não são diversas, né? A correlação entre diversidade, performance e resultado, ela é bastante significativa.
e a gente vê uma tendência muito grande das organizações buscarem essa questão de diversidade e, de fato, os dados, eles podem trazer armadilhas, mas também oportunidades para como que a gente trabalha essa questão de diversidade. Hoje, nos nossos clientes, a busca por profissionais relacionados a grupos de etnias, de gênero, de raça, enfim, LGBT, tudo isso tem sido enorme, porque as companhias elas começaram a entender que essa diversidade é essencial para que eles consigam prosperar nos seus negócios e crescer. Então, aqui a ideia, quando a gente fala de diversidade, é buscar um pouco, às vezes, como é que eu consigo também sair dos dados e garantir essa diversidade, porque se eu tenho uma inteligência artificial que ela atua de acordo com um padrão que eu mesmo ensino, provavelmente ela vai acabar perdendo alguns dessas questões relacionadas à diversidade. Então, uma coisa que a gente fala na Matchbox é que a gente usa a tecnologia para que sobre mais tempo e foco para que a gente tenha um olhar mais humano sobre o talent acquisition. E eu acho que a diversidade ela entra aqui muito de como que eu consigo, otimizar o meu trabalho operacional e trazer automatizar decisões que devem ser automatizadas para que eu consiga ter esse olhar mais para a diversidade e, ao mesmo tempo, como que eu trago boas práticas hoje como currículo cego e onde que eu busco esse tipo de profissional e como que eu consigo realmente garantir a diversidade, seja nos meus processos seletivos, seja no engajamento, seja na performance. Eu acho que diversidade é algo que hoje transcende essa jornada, né, desde o candidato passando pelo colaborador, e que é super importante a gente conseguir endereçar. Vamos falar de um pouco de armadilhas também que acontecem nesse processo e de realmente a gente poder utilizar a diversidade como uma ferramenta de geração de resultado e importante para tomar melhores decisões relacionadas a pessoas. Até adicionando aí, professor Kleber, eu vi uma notícia há pouco tempo falando que, obviamente, com o avanço do movimento feminista e a inclusão das mulheres em cargos gerenciais ou como CEO, realmente trouxeram aumento de resultados para as empresas, ou seja, diversidade e perspectivas diferentes são importantes para você ter melhores resultados na sua empresa, né? Passando para a próxima aula, aí eu falo sobre, eu vou até tocar nesse assunto, no final pessoal, a gente já está chegando ao fim, e para falar que na última aula é um case prático, a gente sempre bate em aplicabilidade e o formato dos nossos cursos, etc. E, obviamente, a gente está trazendo aqui o case prático do Workplace by Facebook, que é o surgimento das redes sociais corporativas, né? Então, quem vai ministrar essa aula é o professor Bernardo Chadossi, ele é diretor da Leste Consultoria, que é quem realmente faz a implementação do Workplace nas empresas no Brasil, né? Em linhas gerais, ele vai falar sobre por que a ferramenta foi criada, o objetivo do negócio do Facebook, ou seja, o que o Facebook ganha em desenvolver uma ferramenta para empresas, quais informações são geradas dentro da plataforma, como utilizar essas informações e como engajar os usuários, seus colaboradores, dentro dessa plataforma, né? Bom, é um case muito interessante, foi escolhido a dedo aqui pelos professores e pelo nosso time acadêmico também, e tenho certeza que vai ser muito bacana para vocês. Bom, falando sobre detalhes de investimento, como a gente já falou, são 5 encontros presenciais, 20 horas, começando no dia 20, então vamos ter 5 aulas nos dias 20, 21, 25, 26 e 27 de fevereiro, das 7 às 23 horas, aqui na Vila Olímpia, na Rua Olimpíadas, em frente. A gente está aqui, acho que de costas para ele, para o Hotel Puma. Estamos aqui do ladinho. A gente tem estacionamento no Shopping Vila Olímpia, tem estacionamento ali,
é de fácil acesso, quem vem de trem, quem vem de patinete ou bicicleta, chega fácil, não é um grande problema. De novo, o início das aulas vai ser dia 20 de fevereiro. O investimento é de R$ 1.290 em até 6 vezes, de R$ 215. E, obviamente, para quem está participando do webinar, a gente vai enviar não só o material do curso agora, que a gente passou, mas também vamos enviar um desconto especial para os participantes. A gente também tem desconto especial para grupos e empresas. Então, realmente, a gente também tem procura de RH e vem 1, 2, 3 pessoas juntos. Então, a gente também tem desconto especial, além desse descontinho que a gente falou aí para os participantes do webinar. Bom, mais informações estão aí também nos meus dados, os dados da Mariane Carvalho, que é a nossa coordenadora geral acadêmica. E aí eu abro para perguntas. Quem tiver pergunta pode levantar a mão no chat, aí eu abro o áudio e a gente pode falar, ou então mandar no chat mesmo as perguntas, tá? Então não fiquem com vergonha, aproveitem o momento, porque se vocês estão decidindo sobre o teu curso, tá aqui os especialistas para tirar aquela duvidazinha. Isso se alguém tiver dúvida. Isso se alguém tiver dúvida. Tiver todo mundo então, convencido. Talvez ia ficar tão claro, o Kleber falou tão bem ali, rapaz, está lá em BH, olha, quartinho de hotel. Legal, Thiago. Pô, bom, espero que você feche, mas se bom, não fechar, daí qualquer dúvida, tem nossos contatos aqui e por telefone, etc., a gente vai mandar tudo certinho. Cara, a gente tem programação de EAD para o segundo semestre, sim. Digo que lá para abril a gente já vai ter alguma coisinha de EAD. Mas a gente, esse curso, não só esse curso, mas outros cursos a gente também faz em company, tá? Então, se a sua empresa tiver interesse em ter um formato customizado do curso, ou ter mais matérias, ou abordar algum assunto específico, a gente faz um curso tailor-made, né? À mão, própria para a empresa. Última coisa, Thiago. Antes de fechar, vai lá, espera que a gente vai mandar para você pelo WhatsApp, e-mail, o cupom de desconto. Aí, pergunta para o professor Kleber. Legal. Professor Kleber, você poderia contar um pouco sobre o uso de dados para leitura massiva de candidaturas para vagas? Quais são os principais KPIs para essa leitura? Legal. Eu acho que, assim, coisa que a gente aprendeu muito quando a gente fala de candidatura de vaga é que eu não preciso pegar todas as informações do candidato no primeiro momento, né? A gente estava habituado com aqueles formulários de inscrição que às vezes duram 30, 40 minutos, o cara pergunta o nome do pai, nome da mãe, número da carteira de trabalho, e esses são fatores que não ajudam em nada nesse primeiro processo e dificultam muito a experiência do candidato. Então, na nossa experiência, a gente precisa focar em dados que realmente vão nos ajudar a tomar alguma decisão, se esse candidato segue ou não no processo seletivo. E uma coisa super importante é a padronização de dados. Que o RH sofre muito, às vezes, perde tempo em padronizar dados que, enfim, se ele tivesse alguma tecnologia, ele já conseguiria fazer. Então, o cara que escreve USP, o cara que escreve Universidade de São Paulo, o cara que escreve e se formou em novembro, o outro se formou no mês 11 de 2010, enfim. Então, a gente vê que a padronização de dados e a gente buscar dados que realmente nos ajudem na tomada de decisão é o segredo para a gente conseguir gerenciar um volume massivo de candidaturas ao longo do tempo. E até vou complementar isso com esse mesmo ponto que o Kleber comentou, acho que ele é válido também para depois que as pessoas já estão na organização, né? E aí vai muito de encontro quando a gente pensa em dados para engajamento, por exemplo, a gente pensa na pesquisa de engajamento, na pesquisa de clima, que é
aquela pesquisa que demora 2 horas para preencher, né, para o colaborador. É uma experiência terrível para ele, em que ele tem que lembrar de exatamente todas as experiências que ele teve no último ano. Então, são dados completamente enviesados. Então, acho que também tem um desafio grande de como é que a gente quebra isso em pontos de coleta mais frequentes e menores, né? E como é que a gente pergunta o que realmente importa para as pessoas nos diferentes momentos em que elas estão dentro da organização, que acho que conversa muito com o que o Kleber falou. Eu acho que boa parte, né, do desafio de fazer Analytics é que Analytics é muito bom para a empresa, para quem está coletando dado. E a gente também tem que pensar na qualidade da experiência da coleta do dado, né? Que geralmente é o questionário, geralmente a gente tem que ficar lá perguntando para o colaborador, perguntando para o candidato, me dá seu dado, me dá seu dado. E se, por um lado, no processo seletivo você tem uma predisposição maior do candidato porque ele está se aplicando para a sua empresa, ele tem um nível de interesse, né, de conseguir um emprego, quando ele está na sua empresa ele vai responder de forma anônima, né? Qual é o interesse dele de tirar esses dados? Então, passa a ser ainda mais crítico se preocupar com a experiência de coleta disso, né? E principalmente da percepção de utilidade do Analytics. Então, pode ser um tiro no pé a gente estabelecer uma estratégia ampla de coleta de dados do colaborador sem entender o impacto no próprio colaborador, né? Porque a tendência é que a gente perca taxa de resposta, ele caia cada vez mais e que a gente perca também qualidade do dado, né? Das pessoas de fato falarem o que é a verdade. Acho que esse é um tema extremamente relevante para toda a jornada do colaborador quando a gente fala de coleta de dados. A gente fala muito, voltando no processo seletivo, a gente fala muito de experiência de candidato, né? Tem pesquisa que mostra que 46% dos candidatos eles abandonam um processo seletivo se o formulário for muito longo. Então não adianta você querer perguntar uma série de informações e captar informações e dados que não vão te ajudar a tomar decisão. Hoje, enfim, a gente entendeu que a melhor experiência que a gente consegue trazer para os processos seletivos é até através de chatbot. Uma experiência muito mais próxima, muito mais alinhada com o que o jovem tem em outros pontos de contato, e a gente tem visto um nível de engajamento muito maior desse público. Então, com certeza, a experiência, seja do colaborador, seja do candidato, ao preencher esses dados, é algo extremamente importante para a gente levar em consideração e trazer para a pauta também. Bom, legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Felipe, Thiago já falou, Flávio já falou. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, agradeço a presença do professor Kleber Piedade e a presença de patinete do professor Frederico Lacerda. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês gostem do conteúdo e aí, enfim, né? Finalmente participem da nossa turma de People Analytics. Espero vocês, gente. Valeu. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado. Até logo.